Então, dando continuidade aqui, na seção 4 de pós-instalação, vamos fazer agora a instalação da interface gráfica, escolhendo o Hyperland, né? Então é só seguir esse link aqui. Caso você queira, obviamente, instalar algum desktop environment, basta você seguir as instruções do wiki do Arch Linux sobre como instalar qualquer um desses desktop environment, e aí pronto, e aí acabou a sua instalação. Mas se você quiser instalar o Hyperland, você vai seguir esse outro conjunto de instruções aqui. Aqui a gente vai instalar primeiro o Timeshift, né, que é para a gente fazer snapshots do sistema. Depois eu vou instalar o EA, que vai poder conseguir fazer a instalação de pacotes não oficiais do Arch Linux. E depois a gente vai falar um pouco sobre a lista de pacotes para dar suporte ao sistema como um todo em Hyperland. E a gente vai seguir fazendo a instalação a partir daí, normal. Okay? Sim, a gente vai copiar também os arquivos de configuração desse repositório para configurar os programas que a gente vai instalar nessa metade aqui da lista, nessa segunda parte dos passos, digamos assim. E a gente termina então esse guia mostrando como é que a gente faz para configurar o Hyperland e como é que faz para manter, ou seja, atualizações, configurações de serviços, auto-start e coisas do gênero. Ok, mas antes eu preciso fazer o seguinte, só para lembrar, né? Eu fiz um boot no Arch Linux mínimo. A gente chegou nessa tela onde o sistema pede para criar arquivos de configuração do Z-Shell, que a gente não vai fazer, que a gente vai copiar do repositório, então dá um quit. Então só para lembrar, a gente não tem nada instalado aqui, né? Tá? Não tem nenhuma pasta, não existe nada. Só que para eu poder continuar com a instalação, eu preciso novamente fazer o acesso remoto via SSH. Então nesse caso, como eu já estou com o sistema funcional aqui, eu preciso primeiro ativar a conexão via SSH, suporte a conexão via SSH, usando o comando systemctl start shd. É claro, acho que tem que ser sudo. Pronto, então o sistema está ativo. Para poder checar e ter certeza é só usar status shd. Dá para ver que ele está aqui ativo em verde, né, e running. Já preciso capturar o endereço IP. Então o IP agora mudou, né? É o mesmo, ficou com o mesmo endereço. Então é 192.168.128, ali em cor de rosa. Então a gente pode voltar agora para a nossa etapa anterior. E aqui é só fazer o ssh select 192.108. Ok. Yes, para adicionar aquela lista que eu acabei de mostrar, a senha de Celan, a mesma mensagem, né, que não tem configuração do Z-Shell, quit. Pronto, então a gente está agora conectado com aquela máquina virtual, e aí eu vou seguir as instruções aqui, que basicamente pede que a gente, a mesma tela que a gente acabou de ver, né, pede que a gente instale primeiro o Timeshift. Então Timeshift com o comando sudo pacman -timeshift. E uma vez instalado o Timeshift, você pode fazer snapshots manuais com esse comando aqui, onde você informa uma mensagem para dizer o que você acabou de... simbolizando em que estado o sistema está, né? Mas depois é possível instalar um outro pacote, um outro conjunto de programas que faz essa captura de snapshots automaticamente sempre que você faz uma atualização do sistema, que é muito útil. E ainda mais, faz esse snapshot e coloca ele no menu do grub, para que você consiga dar o boot no snapshot anterior, caso você precise. Por exemplo, se seu sistema quebrou, você pode fazer um boot no snapshot que você gerou na semana passada, e aí você corrige o problema. Finalizado aqui, vamos fazer o primeiro snapshot. Aparece a mensagem. E se eu fizer sudo timeshift -list, ele mostra a lista de snapshots que foram capturados. Aqui no caso só tem um, que é esse primeiro aqui que a gente acabou de gerar. Okay? Seguindo aqui no passo, o item 4 é criar as diretórios de usuário. Então a gente precisa instalar esse pacote, que ele basicamente é um pacote simples, né? Que ele cria esses diretórios básicos que estão aqui. Então se eu rodar esse comando que está xdg users update, se você mandar listar agora, deixa eu limpar a tela aqui, vocês vão ver que já existe um conjunto de pastas que foram criadas sem conteúdo, mas já são as pastas padrões do sistema Linux. E aí dá para ver que existe uma configuração bash, né? Esses 3 arquivos que estão aqui. Eu posso apagar, remover eles para não ficar com esses arquivos aí. Bash asterisco. Então agora não tem mais nenhum arquivo bash aqui. Seguindo o guia, né, o próximo passo é a instalação do EA, que é o programa para instalar pacotes que não fazem parte do repositório oficial do Arch Linux. Ou seja, são pacotes mantidos pela comunidade, que chama de pacotes AUR, Arch User Repository. Então a gente vai clonar o repositório do EA aqui. Depois, quando eu fiz isso, apareceu aqui a pasta EA, essa aqui. Então é só entrar na pasta e usar o comando make packg, faça um pacote, source e installe. Então ele vai criar o pacote e vai em seguida tentar instalar o pacote, que é o que está acontecendo agora.
Uma vez que você instalou, você pode remover essa pasta que foi esse repositório do EA, porque ele não é mais útil, né? Ele só foi baixado para poder instalar pela primeira vez. Então você pode remover se quiser para liberar espaço, embora não ocupe muito espaço. Enquanto ele instala, eu vou vendo aqui a próxima sequência de passos, que é... Sim, aí a intraparte a gente vai baixar esse repositório que contém um .files, que é justamente uma pasta que eu criei com os arquivos de configuração do sistema. Instalado aqui, pronto, agora vai fazer a instalação. Pronto. E aí instalado, como eu falei antes, se eu der um cd ponto, um s-gal, tá lá a pasta aí, eu posso remover com esse comando aqui. Remova de forma recursiva sem perguntar o EA. Então a gente vai clonar esse repositório que eu estou usando como guia. Ele vai criar uma pasta chamada arc-install, certo? Dentro dessa pasta, o que vai interessar pra gente aqui é .files. E a pasta que contém os pacotes, né? Justamente são a lista de pacotes que a gente vai precisar instalar. Tem um complemento para AMD, uma lista de pacotes voltada para programação, e aqui são as duas arquivos principais, né? A lista de pacotes para o sistema funcional, inclusive Hyperland, e uma lista de pacotes de sistema, mas que são puxados da AUR, ao invés de ser do servidor oficial de pacotes do Arch Linux. Então vale a pena você observar o que tem dentro dessa lista de arquivos, né? Se você entrar aqui nesse que é o principal, digamos assim, você vai encontrar uma lista de pacotes, e aí vale a pena você fazer uma busca no Arch Linux Wiki, Packages, na verdade, para ver o que cada um desses caras fazem, né? Por exemplo, Dust é o programa que mostra as mensagens de aviso de notificação do sistema. O que mais? Btop é um arquivo de observação de processos. Blueace é para configuração de Bluetooth, Blueman também, e assim por diante, né? FAC IT X5 é para entrada, para permitir acentuação em alguns browsers que são meio chatos de acentuar em português, né? O Hyperland está aqui, então todos que têm esse prefixo Hyper fazem parte do Hyperland e assim por diante. Então vale a pena você ver o que tem aqui de interessante para você entender o que está sendo instalado no seu sistema e não simplesmente estar instalando as coisas que eu estou sugerindo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar. Vamos ver aqui como é que ficou. Então existe agora uma pasta chamada arc-install. Se eu entrar na arc-install, dentro dela tem a .files, docs, e é uma cópia desse repositório. Então a gente vai mover a pasta .files daqui de dentro para fora, um nível para cima. Então se eu voltar aqui para o home, você vai ver que existe agora uma pasta chamada .files, que é aqui dentro que estão os arquivos de configuração. Então antes de a gente instalar as configurações propriamente dita, a gente precisa instalar os pacotes, né? Então a sequência é vá para dentro do arc-install, né? Pode seguir aqui a sequência, e lá dentro usa esse comando para instalar os pacotes que estão listados dentro do arquivo Intel ou AMD, se for o seu caso. Então a gente vai usar exatamente isso, do pacman -sy para sincronizar e atualizar os repositórios local com o remoto, push desse arquivo packages, no caso aqui é AMD. Eu vou executar esses 3 comandos aqui na sequência e eles vão começar a instalar pacotes no sistema. Deixa eu só começar a mostrar aqui para você entender o que está sendo feito. E alguns desses pacotes, algumas dessas instalações, elas podem demorar bastante tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar rolando aqui a instalação, esse principalmente que é o que, digamos assim, tem mais pacotes, uma lista maior de pacotes. E vou deixar, aí eu vou pausar o vídeo e retomar assim que as 3 instalações, né, assim que esses três comandos de instalações forem concluídos. Especialmente esse que com o EA ele vai baixar os pacotes, vai compilar e depois instalar. Então é um pouco mais lento do que isso. Então só para você ter uma ideia, aqui é uma lista dos pacotes, todos que vão ser instalados com as suas versões. Tá? 435 pacotes, e aí você vai dizer yes, e a gente vai parar o vídeo por aqui e retomar em breve. Ok, instalação concluída, levou acho que mais ou menos uns 10 minutos para instalar todos os pacotes. Eu aproveitei e instalei também esses pacotes aqui de programação. Então fiz esses 3 comandos aqui em cima e mais o de programação. Só lembrando uma coisa que eu esqueci de mencionar, que a lista de pacotes em core, nesse arquivo aqui, são pacotes que já foram instalados anteriormente, então não precisa ser instalado novamente. O passo 8 eu acabei já fazendo anteriormente, que era mover a pasta .files de dentro do arc-install para o seu home. Tá? Então nessa pasta, se a gente entrar aqui nela rapidamente, .files, então dá para ver que, fazer uma listagem longa, cada arquivo desse corresponde basicamente a um arquivo de configuração de algum programa importante no sistema. Esse ROF, por exemplo, é um programa que exibe um menu de ação ou menu de seleção de aplicativos, né? Shell tem a ver com o arquivo de configuração do sistema, do Z-Shell, na verdade. Tmux, arquivo de configuração do Tmux. Arquivo de configuração do ABAR, que é a barra de tarefas do sistema, né? A barra de estado do sistema, melhor dizendo. Zatura é um exibidor
de PDF, né? E assim por diante. O Z-Shell está aqui. Então, cada arquivo desse, ele contém arquivos de configuração para algum programa importante. Por exemplo, se eu for aqui entrar rapidamente no... Se mandar listar o kit, você vai ver que dentro do kit vai aparecer uma pasta .config, que é onde os arquivos vão ser instalados. Dentro dela vai ter uma pasta kit. E dentro dela um conjunto de arquivos... Deixa eu tirar esse LL. Vou trazer aqui para cima. Um conjunto de arquivos que compõem a configuração do kit, que são esses, sei lá, 4 arquivos. Esse aqui é o principal, na verdade. Tá, então, na hora que eu uso o comando especial que eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai fazer um link simbólico entre o local onde essa configuração deveria estar, que é no home config kit, para esse arquivo .file. Então é como se lá dentro vai existir uma cópia, que é um link, um ponteiro que vai apontar para essa pasta aqui dentro de .file. Lembrando que essa pasta está no seu home, né? Então esse é o comando que vem logo a seguir, que é entrar na pasta .file, onde a gente já está. A gente está nessa pasta aqui. E agora você tem a opção, você pode instalar cada um desses comandos, cada um dessas configurações ou pastas, um por um. Caso você, por exemplo, vamos supor que você já tem o seu kit configurado. Você não vai querer usar a minha configuração, então você não instalaria o kit. Ou vamos supor que você já tem o Dunst instalado de alguma outra versão do Linux. Você também não quer usar a minha configuração, então você não vai instalar o Dunst e assim por diante. Mas se você não tem nenhuma configuração prévia e quiser instalar todos que estão aqui, você vai usar esse comando que está aqui, que é o stow asterisco, para instalar tudo que existe aqui no sistema. Então na hora que eu fiz isso, ele criou uma pasta, vou voltar aqui para a raiz. Você vai perceber que ele criou uma pasta config aqui dentro. Na verdade essa pasta já existia, né? Mas dentro dela, acabei não mostrando como ela estava antes, né? Mas dentro dela foram criados links, dá para ver aqui pelo símbolo de uma setinha. Então, na verdade, a pasta bat, que é um aplicativo de exibição, ela não existe fisicamente aqui. Ela é um link simbólico para .files, /bat, /config, /bat. E assim por diante. O kit, né, que a gente estava usando como exemplo, né, ele na verdade é um ponteiro para o arquivo de configuração do kit que está em .files. Mas para o sistema é como se existisse, como se esse arquivo estivesse aqui. E o legal disso é que é uma forma que você tem, uma forma fácil que você tem de copiar todas as suas configurações de uma vez só. Basta você backupar ou copiar esse arquivo .files, sei lá, criar um repositório seu e manter ele atualizado com seus arquivos de configuração. Porque na hora que você quiser transferir isso para uma outra máquina, é só usar esse arquivo .files que você criou. E as suas configurações personalizadas vão estar lá. E aí, ok, o Hyperland já foi completamente instalado, né, no processo anterior, então é hora de a gente reinicializar a máquina e entrar no Hyperland propriamente dito. Ok, então vou fazer isso agora. Vamos fazer aqui um sudo reboot now. E aí se eu for para, vamos ver aqui. Dá para ver que ele está reiniciando aqui. Enter. Ele vai pedir a senha para criptografar o disco. E em seguida a gente vai entrar no nosso login tradicional via TTY. Eu não uso um Display Manager. Eu gosto de entrar diretamente no terminal dessa maneira aqui. E aí, nesse momento, ele está fazendo o quê? Como é a primeira vez que ele está entrando, ele vai copiar alguns plugins para o Z-Shell, que na minha configuração pede certos plugins para permitir, por exemplo, navegar no histórico de comandos, fazer autocomplete de certos comandos. Então é bem útil os plugins que eu coloquei aqui na configuração do Z-Shell. Então agora eu já posso até usar alguns aliases que eu já defini, como por exemplo LL para fazer uma listagem longa. Deixa eu dar um Ctrl L primeiro aqui para limpar. LL já mostra, usando um exibidor, né, um substituto do comando ls, que é o EXA, que pode usar cores. Eu já defini uma fonte ligeiramente diferente. Enfim, já tem alguns comandos já pré-estabelecidos. Depois a gente pode explorar um pouco mais esses comandos. Deixa eu fazer o seguinte, mover isso aqui para fora para facilitar. Então nesse momento, vamos voltar aqui para o guia rapidamente. Eu posso até fazer o seguinte, deixa eu ver aqui qual é a melhor forma. Esse aqui acho que a gente não precisa mais. Vou mandar esse aqui para a área de trabalho 1. E vou trazer esse cara aqui para a área de trabalho onde está as instruções. Ok? A gente fica na mesma tela. Então, para inicializar o Hyperland, eu estou usando, na verdade, eu estou usando esse framework aqui chamado UWSM, que é Universal Wayland Session Manager. Então, todos os programas, o auto-start, né, são feitos via UWSM. Então, para eu poder iniciar o Hyperland, antigamente eu digitava o comando, que é Hyperland, e dava um Enter. Agora não, eu uso um script chamado h_.sh. Esse script está localizado aqui, deixa eu mostrar aqui ao lado. Se eu está na pasta local, acho que é, local bin. Dentro do local bin, a gente tem vários scripts que fazem parte do sistema, que estão no core do sistema, organizados por tema, né? Cada pasta corresponde a um tema diferente. Então, dentro da pasta, se eu não me engano, está na Hyperland. Vamos entrar aqui, Hyperland. Dentro dela tem aqui o script chamado h.sh, h_.sh. Eu não posso usar o mouse aqui dentro, porque como eu falei, a gente não está no modo gráfico, né? Então o mouse não funciona, por enquanto, ali dentro da janela da máquina virtual. Mas se eu clicar aqui nesse script, você vai ver que é um script de uma linha só.
Vou mostrar aqui que é mais rápido, a internet não está muito rápida, não está colaborando. Então esse script ele tem apenas esse comando, exec, o WSM, start e o nome do arquivo desktop correspondente ao Hyperland. Então ao invés de eu digitar toda a vida isso daqui, quando eu for entrar, eu prefiro colocar isso no script, fica mais prático. Então é só fazer isso na máquina virtual, vamos voltar para cá, sair do Neovim e usar o script que eu acabei de mencionar.